não é pelo esforço, e sim por meio de uma nova percepção. Você precisa mudar a sua neuroótica. Qual é a sua neurótica? Neuroótica. Qual é a sua visão de vida? Qual é a sua visão de mundo? Você ainda acredita que viver é lutar? Você acredita que você está aqui para lutar e que a vida é um campo de batalha? Ou você se permite habitar o novo pensamento de que a vida é um campo de possibilidades, de que a vida é um campo de abundância que lhe aguarda para que você possa desfrutar? Mude a percepção e a sua vida irá se transformar. Então não é o esforço, é mudar a percepção. Maravilha! Então vamos dar início a mais uma live. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje então nós iremos avançar para a terceira parte do nosso assunto sobre a lei da prosperidade e da abundância. Então estamos falando de prosperidade, um assunto que é de interesse de todos. Na nossa última live, nós focalizamos os aspectos e padrões envolvendo, não é, a mente pobre. Então, para quem está chegando aqui na live pela primeira vez e não assistiu às outras duas partes, é muito importante depois assistir a primeira e a segunda parte aqui no nosso feed, já estão disponíveis aqui. Então, na nossa última live, né, que foi a segunda parte, nós enfocamos sobre os padrões envolvendo a mente pobre. Ou seja, o desvencilhar da mente pobre é muito importante, uma vez que ela retroalimenta uma espécie de atmosfera psíquica na qual você está mergulhado, e é exatamente essa atmosfera psíquica, né, baseada nesses padrões que compõem a mente pobre, que veta o seu acesso ao campo da prosperidade. Existe um campo de prosperidade neste exato momento. Esse campo está disponível. E para que você o acesse, é fundamental vazar essa atmosfera psíquica, né, gerada pela retroalimentação dos padrões, não é, que compõem essa mente pobre. Então é você que cria o acesso a este campo de prosperidade. Então, para tal, é fundamental que você reformule a sua mente e a sua postura diante da vida. Né? O seu comportamento, a sua postura, as suas atitudes estão em função dos padrões mentais que você estrutura. Então, eu também comentei sobre alguns dos pilares para que criemos uma base sólida para então gerarmos a condição essencial para acessar esse campo de prosperidade. Nesse ponto, né, do nosso estudo, ao longo dessas lives, já está emergindo uma síntese daqueles fatores ou pilares que são essenciais e que farão total diferença na sua vida, tenha certeza disso. E, sobretudo, farão total diferença no seu estado mental e, consequentemente, na sua vida e no seu mindset, para então abrir este campo da prosperidade na sua vida. Esse campo ele está aí, ele está disponível para todos e só você poderá gerar o acesso a esse campo. Então é essa a ideia que eu estou construindo aqui com vocês. E para que você acesse esse campo, você precisa mudar a sua mentalidade. E você precisa se desvencilhar dessa atmosfera psíquica profundamente negativa a partir dos padrões que compõem a mente pobre. Então, quais seriam os princípios que estruturam talvez a síntese daquilo que é essencial para você prosperar realmente? Então, só para estruturar melhor esses princípios, e hoje nós vamos avançar, né, para falar
dos fundamentos internos para a prosperidade. Então, o primeiro princípio é a métrica fundamental. Entender, implantar na sua mente, interiorizar na sua mente que prosperidade, ter recursos, ter dinheiro não é para a segurança na vida, e sim para se ter liberdade. Então, esse é o fundamento essencial, a métrica desse estudo. Prosperar é para se ter liberdade de experiência. A prosperidade amplifica a sua capacidade de experimentação. Então, se eu tenho recurso, eu consigo ter mais experiência, eu posso vivenciar mais possibilidades aqui nesse plano. Segundo fundamento, a prosperidade é uma tendência natural no universo. Isso quer dizer que há uma inclinação natural a prosperar. Então, em tese, é muito mais fácil prosperar do que se manter na escassez. Terceiro princípio, sair do fundamento da dor para o fundamento do prazer. Ou seja, pautar essa perspectiva da prosperidade, isso tem que ficar muito claro para você, de que ter recursos, prosperar é para se ter prazer e não para fugir de dor, não é? Então, lembremos o que eu coloquei na primeira parte da nossa série aqui, em que eu estava explicando que o indivíduo que ele quer prosperar, que tem buscando fugir dos aspectos negativos da sua vida, buscando sobrepujar dívidas, buscando sobrepujar a falta, buscando se afastar da escassez, ele dá um belo tiro no pé. Porque ele não entende que ele entra num posicionamento em que ele conecta a existência, a possibilidade da existência de recurso, a possibilidade de existência de dinheiro com aquilo que ele está fugindo. Então ele condiciona a existência de algo positivo concomitantemente à existência de algo negativo. Ou seja, aquilo só vai existir se houver isso aqui. Então só há dinheiro se houver dívida. Só vai haver dinheiro se houver escassez. Então ele fica preso em um looping negativo. Quarto fundamento: alto valor e dinheiro. O grande segredo é entender que enquanto você não se valorizar realmente, genuinamente, né, porque o alto valor, ele cria um padrão energético muito especial. Quando você realmente se valoriza, e é claro que para que você chegue na autovalorização, você precisa cumprir algumas etapas. Ninguém chega no ponto de autovalorização se não se aceitar bem, não é? Se não se respeitar bem. Então a autovalorização, ela é uma consequência de uma aceitação profunda de si mesmo, de um respeito profundo por si mesmo. E aí você chega na autovalorização, que reforça o sentimento inato de merecimento. E esse é um dos grandes desafios para a grande maioria das pessoas que eu noto, que querem prosperar e não conseguem, ou que estão vivendo uma gangorra. Porque não é uma questão de técnica, não é apenas uma questão de técnica. É a combinação de vários fatores que eu estou explicando aqui, né? Então, esse quarto fator, ele é muito importante, porque o sentimento inato de merecimento, que é o que abre as portas para o sucesso, para a prosperidade, depende de uma autovalorização profunda. E há um princípio metafísico muito interessante quando se trata da relação envolvendo alto valor e a sua qualidade de vida. E qual é esse princípio metafísico tão importante? Você está onde você se põe. Vou repetir. Você está onde você se põe. Então reflita um pouco sobre isso.
reflita um pouco sobre isso. O lugar onde você está agora na sua vida, a condição na qual você está, foi você que se pôs. E nós nos colocamos a partir das atitudes que nós vamos reforçando dentro de nós. Então está no seu poder a possibilidade de você se recolocar nesse espaço de existência que é o seu interior, para então se recolocar na sua vida. E vamos então falar do quinto aspecto. O quinto aspecto envolve o equilíbrio entre o dar e o receber. Normalmente, as pessoas elas têm muito mais prazer em receber do que em investir. A pessoa que está presa na mente pobre, por exemplo, ela só tem prazer em receber. E ela se acostuma com isso. E ela acha que tudo tem que ser de graça, porque a pessoa que cobra um valor, né, ela acha que não é válido. Então ela vai numa loja e ela vê uma calça de uma marca, né, uma marca importante, e a calça custa X, ela acha caro. A questão não é que algo é caro. A questão é se você consegue reconhecer o valor e investir o valor. Então não existe nada caro e barato. Existe valor. E existe o poder de investir o valor. E isso é uma das coisas que mais limitam as pessoas. Então, a pessoa que ela está muito presa na mente pobre, ela funciona assim. Ela só tem prazer em receber. Ela só quer receber. E ela não tem a consciência que no universo existe uma lei, que é a lei da troca. A prosperidade, ela é um movimento de troca. Então, se você está recebendo algo de valor, você precisa reconhecer aquele valor e investir valor. E esse investimento de valor tem que ser uma coisa prazerosa. Não pode ser uma coisa custosa que você reclame. Por exemplo, eu estou aqui nesse exato momento doando, eu estou servindo. E eu tenho consciência que este meu doar, ele não pode ser algo desmedido, porque se for desmedido, se eu dou mais do que eu recebo, eu entro em desequilíbrio. E começo a ter uma descompensação, não é? Na minha prosperidade. Então veja, é fundamental que você aprenda a ter prazer em investir valor para que você possa receber valor. Criar o equilíbrio na troca entre dar e receber. Quando você for pagar uma conta, comece a praticar isso. Você está investindo um valor, está pagando uma conta, seja ela qual for, não importa se é de luz. E essa conta que você paga, você tem em troca um benefício. Então imagine aquelas pessoas que elas sempre reclamam de ter que pagar certas contas. Ela está sempre reclamando porque ela acha que tinha que ser de graça. Mas e a troca? E a troca? Como é que funciona? Precisa ter uma troca. Não é? Muitos espiritualistas, quando começam a dar curso, por exemplo, têm uma dificuldade tremenda, porque cria-se uma noção muito errada, equivocada, de que é um trabalho espiritual, você não pode cobrar. Claro que você tem que cobrar, porque você precisa se valorizar e você precisa valorizar o seu trabalho. E quanto mais você se fortalece o teu valor, quanto mais você valoriza o seu trabalho, mais as pessoas irão valorizar. Porque aquela pessoa que normalmente quer tudo de graça, não é? Ela não está pronta para receber aquilo, ela não vai dar o devido valor e ela ainda vai te dar muito problema. Porque ela vive na mente pobre,
na mente escassez. Não é? Então são as pessoas mais problemáticas, aquelas, não é, que elas reclamam, né? Eu mesmo já tive lá no YouTube, vira e mexe tem alguém, mas não é, achou caro que nós temos a comunidade do Metaflix, que é uma plataforma que oferece um amplo acervo de conhecimento, de ferramentas incríveis a um preço super justo, e tem gente que acha caro, acha um absurdo. Porque acho que deveria dar de graça, uma vez que eu, né, estou aí exercendo um papel espiritualista, de orientador, de facilitador. Mas ela desconsidera que tem a manutenção da plataforma, tem um investimento na filmagem dos vídeos, tem o investimento em toda uma equipe que está ali disposta a compilar um material de ótima qualidade. Então percebam como é complicado, né? Isso na América do Sul, principalmente no Brasil, é muito arraigado. As pessoas, elas só querem receber de graça e elas não querem investir nenhum valor. Então a pessoa, isso eu já tive experiência. A pessoa, ela paga um curso. Quando ela paga um curso, ela está investindo o valor porque ela quer fazer. Você vê que a energia dela fica diferente, porque ela se comprometeu investindo o valor. Ela vai dar muito valor àquilo, e aquele curso vai ter um impacto muito poderoso na vida dela. Agora, aquela pessoa que quer de graça, né, que ela acha um absurdo pagar, muitas vezes vai ser a que mais vai dar problema, porque ela não vai conseguir valorizar, porque é difícil você valorizar alguma coisa sem que você tenha investido um valor. É a lei da troca. É a lei da troca. E muitas bênçãos se manifestam espontaneamente da própria vida, do próprio campo de prosperidade, quando você investe valor com prazer, com alegria, porque você está na energia da troca e você honra aquele compromisso, você subitamente recebe uma bênção natural do universo. Experimente mudar essa postura e você vai entender. Um outro exemplo interessante, um mendigo que está na rua pedindo esmola, né? Então ele está na rua ali pedindo esmola, e você está com o seu carro parado no semáforo, ele bate na janelinha do seu carro e pede dinheiro. Então notem que há uma incoerência muito grande. Tudo bem, ele não tem essa consciência, mas ele quer um recurso sem oferecer absolutamente nada. Ele só quer o dinheiro. Tudo bem, ele está na necessidade, mas ele ainda não entende que para que ele honre aquele valor que alguém possa dar para ele, ele precisa dar algo em troca. Olha, eu estou aqui, eu posso limpar, sei lá, né, a janela do seu carro, o vidro do seu carro, e você poderia me retribuir com alguma coisa. Então, eu estou dando alguns exemplos, né, para entendermos como é importante nós respeitarmos este equilíbrio entre o dar e o receber. E você também precisa ponderar se você não está dando demais e recebendo de menos, né? E encontrar o equilíbrio. É um assunto muito delicado de tratar, eu sei, muito complexo, mas eu estou aqui lhe oferecendo subsídios para que você pondere, para equacionar, não é, essas relações muito importante, né? Então, quando você for pagar contas, sejam quais forem, pague com prazer, abençoando, reverenciando. Extirpe esse padrão pobre, esse padrão da mente pobre, de se revoltar. Ai, que mais uma conta, não aguento mais pagar conta. Como você não aguenta mais pagar conta? Se esta é a dinâmica nesse plano material, né? Por enquanto, até que essa dinâmica se modifique, mas nós estamos num contexto
evolutiva em que a dinâmica planetária, o planeta no qual nós estamos nos manifestando, funciona assim. Então eu preciso honrar. Eu preciso ter uma postura profundamente respeitosa nesse exercício do investimento do meu valor. Né? E essa pequena alteração, essa pequena correção de postura irá fazer maravilhas no seu processo de vida. Então, se você incorporar e respeitar esse princípio, o equilíbrio entre o dar e o receber, e erradicar a atmosfera da pobreza, e você erradica a atmosfera da pobreza mudando aqueles fundamentos que nós vimos na aula passada. Interromper a geração da atmosfera psíquica de pobreza, essa atmosfera na qual você fica capturado, é o que veta o teu acesso ao campo da prosperidade que está agora disponível para você. Né? E a minha experiência me mostra que o acesso a esse campo de prosperidade e a transmutação dessa atmosfera psíquica da pobreza, que a grande maioria vive presa, sem perceber, e é o que gera o fenômeno da escassez, porque se você está capturado nessa atmosfera psíquica da pobreza, porque os teus hábitos mentais são pobres, sua postura diante da vida é pobre, né? Por desconhecimento, etc., essa atmosfera psíquica fica muito densa. Então você não consegue entrar em conexão com o campo da prosperidade que está logo ali, além dessa atmosfera psíquica. E a minha experiência me mostra uma coisa bem interessante, que é algo muito simples de fazer, só que as pessoas se esquecem disso na vida prática. O desenvolvimento de uma mente profundamente positiva. Quando você desenvolve uma mente profundamente positiva, estruturada em padrões mentais positivos, em padrões mentais pacíficos, em padrões mentais de valor, em padrões mentais de reverência, em padrões mentais de gratidão, em padrões mentais de apreciação, em padrões mentais de compaixão. Quando a sua mente está bem estruturada, sobretudo nesses 4 padrões que eu acabei de citar: gratidão, apreciação, compaixão e reverência, você transmuta essa atmosfera psíquica da pobreza e constrói uma atmosfera psíquica de riqueza, de abundância. E é a partir dessa atmosfera psíquica de abundância que você constrói. E quando eu digo atmosfera psíquica de riqueza, de abundância, é uma atmosfera psíquica positiva, em que boa parte do tempo você está com a sua mente elevada. Você honra, você reverencia, você aprecia, você é grato. Não é? Você conseguiu extirpar o hábito da reclamação, o hábito da negação, o hábito do julgamento. Você naturalmente prospera. É uma coisa impressionante como é simples e como as pessoas, talvez por ser simples, elas não praticam, porque os hábitos negativos mentais, eles são muito arraigados. Eles são muito arraigados. Então o que eu estou dizendo é que se você incorporar esses princípios, será inevitável o acesso ao campo da prosperidade. Será inevitável. Uma outra coisa que é também importante frisar é que muitas pessoas acreditam que a prosperidade ou os eventos, as realidades maravilhosas, as realidades almejadas, elas são atraídas. Elas são atraídas.
E na verdade, não existe a atração. Não existe a lei da atração. Porque quando você acredita que existe a lei da atração, você está partindo de uma premissa de que as coisas existem fora de você e elas vêm até você. Mas se você examinar essa questão da lei da atração e realmente compreender os princípios transpessoais de manifestação da realidade, você vai perceber que tudo está em você. Na verdade, você não atrai. Você manifesta de dentro para fora. Você não atrai de fora até você. Você manifesta de dentro para fora. Primeiro você reconhece, muda o padrão mental e em seguida ocorre a manifestação. Ou seja, essa manifestação ela se dá pelo sincronismo dos eventos que se conectam, levando você na direção da realidade almejada. Então, o que acontece não é atrair algo, e sim se atrair na direção daquele algo. Então há uma grande diferença dentro desse conceito que eu estou propondo. Você não atrai, você se atrai para a realidade almejada. Então é você que se atrai para a prosperidade e não atrair a prosperidade. E para que você se atraia para a prosperidade, há que se reconhecer a prosperidade em você. Há que se alimentar, há que nutrir uma mente próspera, uma consciência próspera e alimentar esse estado. Infelizmente a maioria, é triste falar isso, mas é a mais pura realidade, né? A maioria vive mergulhada no caos mental. A maioria vive mergulhada nos queixumes, no negativismo, nos dramas, na negatividade, na sobrevivência, não é? A maioria vive assim, e por isso que a maioria tem uma vida desgraçada, no sentido de ser uma vida sem graça. Uma vida sem graça é uma vida que não flui com graciosidade. É uma vida que não está sendo permeada pela bênção espiritual que flui pelo seu intermédio quando você agora respira uma atmosfera psíquica elevada. A nossa vida precisa estar cheia de graça e não sem graça. Aí a Fran Santos me pergunta, mas o que fazer para ter uma vida com graça? É assistir todas as lives aqui que eu estou apresentando os princípios, rever esse conhecimento, estudar esse conhecimento que eu estou passando, anotar esses princípios e ir para a prática. Praticar os princípios. Eu estou ensinando isso aqui agora. Não existe um botão mágico. Eu sei que muitas pessoas aí fora na internet vendem um botão mágico. Fujam dessas pessoas. Porque se essa pessoa ela está te oferecendo um botão mágico, ela não sabe o que ela está falando. Ela não sabe o que ela está falando.
O que eu estou propondo, que é baseado na minha experiência de vida, é um conhecimento embasado na minha experiência e na experiência de muitas pessoas que estudam de uma maneira séria esse processo, que funciona a partir do comprometimento de mudar a sua postura diante de si própria e mudar a sua postura diante da vida. Um bom começo é parar de reclamar das coisas. Por exemplo. E interiorizar esses fundamentos que eu venho apresentando. Então, a partir de toda essa perspectiva que nós estamos aqui elaborando, vamos entrar agora para falar dos princípios que compõem, né, eu chamo de princípios internos, os princípios internos que envolvem a abundância, né? Então existem alguns princípios, e baseado em tudo que foi exposto até o momento, nós podemos formular agora os oito princípios universais envolvendo a abundância. Eu chamo, né, de princípios interiores, porque envolvem as nossas percepções e posturas internas que modificam a nossa realidade. E aproveitando aqui, abrindo um parêntese, nós estamos agora em contagem regressiva para a hiperincursão DNA 2. Nós tivemos a hiperincursão DNA 1, foi extraordinário no último sábado, foi uma experiência transformadora de cura. E nós vamos ter agora, sábado, dia 5 de novembro, lá em Vinhedo, a hiperincursão DNA 2. Esse evento que envolve o transe espiritual, ele é um evento que vai trabalhar as forças primitivas e ancestrais da nossa Constituição, que são as responsáveis para coordenar todos os pilares da vida material. Prosperidade, sexualidade, afetivo, saúde. Então, para você que quer alavancar, que quer acelerar o seu processo de resolução na vida material, essa experiência espiritual, do transe espiritual, ela é imprescindível. Nós só estamos agora com 3 vagas, né, porque está muito próximo, os lugares já estão praticamente tomados, e nós só temos 3 vagas. Então, para quem fez a DNA 1, né, que a condição é ter feito a DNA 1, depois clique no link aqui da minha bio para se inscrever e falar com a nossa equipe se você sentiu o chamado. Então, é uma experiência incrível. Alguém aqui me perguntou como é que eu faço para, né? Então, esse tipo de evento é profundamente transformador. Profundamente transformador. Para você que não conhece a hiperincursão, depois clique lá no link da bio para saber mais a respeito. Nós só estamos com 3 vagas disponíveis para esse sábado, que vai ser mais um evento transformador. Bom, então vamos, e abrindo um outro parêntese, no dia 26 e 27 de novembro estaremos com a hiperincursão DNA 1 e 2 em Santa Catarina, em Itajaí. Pessoal de Santa Catarina do Sul que está sentindo um chamado para passar por esse processo profundamente de cura espiritual. Depois fale também com a nossa equipe aqui no link da bio para saber mais a respeito. Bom, então vamos lá. Qual é o primeiro princípio interior da abundância? Primeiro princípio: a consciência da abundância lhe dá acesso a toda a abundância. Então, quanto mais angariarmos referências sobre o entendimento do processo da abundância, compreender que a fonte de todas as coisas está em nós, mais essa consciência da abundância vai ficando forte. Quanto mais erradicarmos os padrões mentais de pobreza, mais a consciência da abundância fica intensa em você e mais fácil é o acesso ao campo da abundância. O segundo princípio diz o seguinte: a expressão da abundância, veja bem, a expressão da abundância não se dá pelo esforço, e sim por meio de uma nova percepção mais abundante da vida. Agora nós estamos fazendo a síntese de tudo que foi tratado, compilando tudo que foi exposto nessas 3 partes para chegar nesses princípios internos. Não é pelo esforço,
e sim por meio de uma nova percepção. Você precisa mudar a sua neuroótica. Qual é a sua neurótica? Neuroótica. Qual é a sua visão de vida? Qual é a sua visão de mundo? Você ainda acredita que viver é lutar? Você acredita que você está aqui para lutar e que a vida é um campo de batalha? Ou você se permite habitar o novo pensamento de que a vida é um campo de possibilidades, de que a vida é um campo de abundância que lhe aguarda para que você possa desfrutar? Mude a percepção e a sua vida irá se transformar. Então não é o esforço, é mudar a percepção. Porque, segundo alguns físicos quânticos, a percepção, a qualidade da sua percepção produz uma espécie de influência como uma ação participativa no universo. Então, a forma como você percebe a realidade produz uma influência sobre a própria realidade. Então, o indivíduo que está preso na visão de luta viverá uma guerra diária. O indivíduo que está na visão de explorar este campo de abundância viverá experiências de abundância. O terceiro princípio indica que a abundância, aí nós vamos só reafirmar, porque eu já coloquei isso nas lives anteriores, o terceiro princípio propõe que a abundância não é algo para lhe dar segurança, e sim para amplificar a sua liberdade de experiência na vida, né? Então esse princípio, na minha opinião, é um dos mais importantes, porque quando você implanta essa nova perspectiva e fortalece isso em você, tudo se modifica para melhor. Quarto princípio, ele ensina que estar a seu favor, e veja bem como isso é importante, estar ao seu favor, estar ao seu favor leva a inteligência universal a lhe favorecer abundantemente. Então esteja ao seu favor. Jamais se permite estar contra você para ficar a favor dos outros. Você não pode fazer isso com você, jamais. Você não pode contrariar a sua natureza profunda, que tem acesso além do tempo e do espaço e que, portanto, garante o teu futuro. Você jamais pode contrariar a sua natureza para agradar o exterior. Então, ao estar ao seu favor, se aceitando, se priorizando, não se subestimando, não se menosprezando, não se humilhando, não se anulando, leva a inteligência do universo a lhe favorecer abundantemente. Então grave isso. Isso é muito importante. O quinto princípio propõe que o reconhecimento do seu valor desperta a fonte de toda a abundância que está em você. E este é um axioma universal. O que é um axioma? É uma verdade estabelecida que não precisa mais de demonstração. Enquanto você não reconhecer o seu valor, você não desperta a fonte da abundância que está em você. E esse é um exercício muito importante. Muito importante. Vamos repetir a quinta lei. Ela propõe que o reconhecimento do seu valor desperta a fonte de toda a abundância que está em você. Então, o quanto você realmente está já neste ritmo interno, se valorizando profundamente.
se valorizando profundamente, reconhecendo o seu valor, não se deixando mais em situações emocionais precárias, não se submetendo aos julgamentos dos outros, às exigências dos outros, às expectativas dos outros. Não assumindo para si as projeções negativas dos outros, porque é do outro, não é sua. Né? Se você está muito bem, se você está ali no seu valor, alguém chega, mas peraí, você tá bem mesmo? Não sei, você está com uma cara estranha. É a pessoa que não está bem, ela está te projetando. Então você reafirma, estou ótimo. Isso é teu, não é meu. Não é? Então isso é muito importante. Você se firmar no seu valor. O sexto princípio, ele mostra que a abundância é uma tendência natural do universo. A Spiritual, ela pergunta aqui, Horácio, reconhecer isso só de forma irracional vai trazer alguma mudança? É claro que vai, porque tudo começa no racional. Você não vai conseguir chegar no nível do sentimento se você não se permitir aceitar primeiro no intelecto. Então o intelecto é o primeiro passo. Eu preciso primeiro entender. Eu começo na superfície. E com boa vontade eu vou interiorizando, eu vou reforçando, até que aquilo entra e agora é parte do meu ser. Está aqui, eu sinto que é real. Então, há que começar na superfície. Não tem como começar de uma outra forma. Eu tenho que entender primeiro. Aí eu vou internalizando. Até que aquele faz parte de mim. Então a abundância é uma tendência natural no universo, então é muito mais fácil ser abundante do que ser escasso. Né? Lembrando que o que eu estou explicando é como você pode romper com os padrões que restringem a sua consciência para praticar os padrões que expandem a sua consciência. Então vamos pensar nisso. A sexta lei ou o sexto princípio coloca o seguinte, que a abundância... Bom, a sexta foi essa, a abundância é uma tendência natural do universo. E a sétima e penúltima lei ou princípio propõe o seguinte, que encontrar o seu equilíbrio garante uma vida plena e abundante. Encontrar o seu equilíbrio garante uma vida plena e abundante. E o que é necessário para encontrarmos o nosso equilíbrio? É sublimar conflitos. E o que eu preciso para sublimar os conflitos? Qual o primeiro passo para eu entrar em equilíbrio? Numa live anterior, eu comentei que a diferença é um fator de equilíbrio no universo, porque no universo nada é igual a nada. Nada é igual a nada. Então isso quer dizer que é pela diferença que o universo se mantém em equilíbrio. É pela diversidade de estruturas que nós então mantemos em equilíbrio. E é inclusive pela diversidade das espécies que o nosso ecossistema se mantém em equilíbrio. Isso quer dizer que a diferença ela é um fator de equilíbrio universal. Portanto, quando você, aos poucos e gradualmente, vai se harmonizando com a sua diferença, você está entrando em equilíbrio. À medida que você vai se harmonizando com a sua diferença, e esse é um tema recorrente nas minhas lives, na minha abordagem, eu falo muito disso, porque é um ponto nevrálgico da grande maioria das pessoas. Então, à medida que você vai se harmonizando com a sua diferença, você vai se aceitando, você vai jogando os óculos da cultura fora,
para se ver com o olhar da natureza. E no olhar da natureza você é você. No olhar da natureza você não é mais e nem menos. No olhar da natureza você não é nem especial nem desprezível. No olhar da natureza você é você. Você é perfeitamente você. E na hora que você aceitar para valer isso, na hora que você se abdicar, se desapegar de todas as tentativas de suprir a expectativa do mundo, tentando ser uma outra coisa para agradar, pela primeira vez você sentirá o verdadeiro equilíbrio. E através desse equilíbrio, dessa harmonização profunda com a sua diferença, a partir do respeito absoluto por si mesmo, você não está aqui para ser nada para o mundo, você não está aqui para ser nada para os outros, você está aqui para ser você, e isso basta. Você é o suficiente. A Nice coloca, não é fácil quando você vem de um ambiente de total escassez. Repare, Nice, que o que você está dizendo, você está numa tentativa de se defender, justificando que isso não é para você. Olha como você está focada no obstáculo e não na possibilidade. Não é fácil e nem difícil. Há que se ter comprometimento. E você terá que começar algum dia. Não há outra forma. Então que comece já, para que você possa desfrutar do melhor já. Não é? E o último princípio, para encerrarmos a nossa live de hoje, essa terceira parte, é a oitava lei, o oitavo princípio coloca que o dinheiro não dá sentido à sua vida. É o seu propósito que dará sentido ao dinheiro. Veja bem, o dinheiro não vai te resolver emocionalmente, o dinheiro não vai te dar sentido, o dinheiro não vai te fazer mais feliz. Ele pode te dar uma sensação de felicidade nos primeiros meses, quando ele flui em abundância, e você então resolve se dar as experiências que você sempre quis se dar. Mas passado algum tempo, quando você atinge um patamar de muito poder financeiro, em que você já satisfez todas as suas necessidades de uma forma fantástica, você mora bem, você tem um carro maravilhoso, você tem recursos, você pode viajar, você tem roupas maravilhosas, chega um momento que tudo isso vira uma espécie de platô, vira uma espécie de zona de conforto, e aquilo não mais cria o mesmo impacto que criou num primeiro momento. Todas as pessoas que chegaram num padrão muito alto de prosperidade financeira são unânimes em dizer que depois de um certo ponto, viajar de jatinho, morar numa cobertura, ter carros maravilhosos, ter isso, ter aquilo, chega num ponto que tudo isso não faz mais diferença nenhuma. Muitas vezes até piora o teu estado se você já tiver um sentimento de vazio interno. Essas coisas depois de um tempo aumentam a percepção da sua ausência de si mesmo, e você pode até piorar com isso. Mas muitas pessoas que chegam nesse patamar altíssimo, elas falam que depois de um certo tempo, essas coisas não fazem mais diferença em termos de patrocinar prazer, porque faz parte da tua rotina de vida. Na verdade, eles falam que depois de um certo ponto de muita prosperidade, a única coisa que move, que dá sentido, é o propósito. E esse propósito geralmente ele implica agregar valor à vida das pessoas, agregar valor ao mundo. Então o oitavo princípio ele é muito importante, porque nós projetamos no dinheiro a solução de todos os conflitos existenciais e recorrentes na humanidade, achando que o dinheiro trará a solução para esses conflitos internos, e o dinheiro não trará. Muitas vezes ele até amplifica.
Então o dinheiro não está aqui para te fazer mais feliz. Ele não está aqui para sanar os teus conflitos internos. Ele não está aqui para te dar paz. O dinheiro, ele é uma força, é uma energia espiritual se manifestando num corpo material que é o dinheiro em si. E então é através do sentido que você dá para esta energia que você então realiza e materializa, manifesta o seu propósito interior no mundo. Então, grave muito bem isso, não é? Que não é o dinheiro que lhe dará sentido na sua vida, é o seu sentido que dará propósito ao dinheiro. É o seu propósito que dará sentido ao dinheiro. Então, o dinheiro não traz sentido. É o seu propósito que dá sentido ao dinheiro. Então, este é o 8º princípio que compõe, então, os 8 princípios da abundância interior. Então, tudo que eu coloquei, tudo que eu expus aqui hoje, foi uma ação direta, ao longo, não só de hoje, mas ao longo dessa série de lives, foi uma ação direta para te motivar a mudar a sua postura interior, mudar a sua postura mental e assumir novos valores. A partir desse novo posicionamento e, sobretudo, a partir deste comprometimento absoluto com a abundância, a partir da extinção deste ambiente psíquico de pobreza, que você então poderá ter acesso genuíno e legítimo a este campo de prosperidade disponível para todos nós. Então, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live de hoje, concluindo esse tema, né, ao longo dessas 3 lives. Sempre que eu posso, sempre que me vem a inspiração, eu retorno a este assunto da prosperidade, que é um assunto, não é, de interesse de todos. E deixo aqui mais uma vez o meu convite para que todos possam conhecer a nossa comunidade Metaflix, que é um amplo acervo de palestras, de aulas e de cursos, também de exercícios, que você poderá acessar no metaflix.com.br, para você que tem a intenção de estudar a fundo e se desenvolver. Também convido para participar dos encontros presenciais da Escola Metaflix todas as quartas-feiras, inclusive amanhã, mesmo sendo feriado, nós vamos ter aula às 20 horas. Então, para você que tem a intenção de participar do encontro presencial, depois clique no link da bio para saber como fazer para assistir presencialmente e participar do nosso campo muito especial lá da nossa escola. E para você que vai fazer a hiperincursão DNA 2, te espero neste sábado lá em Vinhedo, naquele mosteiro incrível, para essa imersão profunda nas forças primitivas, nas nossas forças ancestrais, que nos dá toda a potência, toda a energia para realizar e materializar o melhor na nossa vida. Restam apenas 3 vagas para você que pretende fazer. Ainda há tempo, clique no link, fala com a nossa equipe. Um grande abraço, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.